A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Cenários diferentes, né? Sim. Anos atrás, comecei a perceber o verdadeiro poder da autoimagem, estudando-a. E tenho ensinado isto a muitas pessoas. Vou construir uma imagem, diferentes partes da minha personalidade. Verei alguém que realmente... algo que eles fazem, que eu realmente admiro na maneira como fazem. E eu vou adotar isso. Agora, eu tenho isto. Eu tenho feito isto por anos. E... se você me observa indo de um lugar para outro, eu nunca ando rápido. Eu nunca o faço. Quando eu era criança, isto ficou na minha mente. Havia outro garoto, Donnie Miller, que morava na rua onde vivíamos. Isto foi durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não havia pais em casa. Estavam longe, atirando uns aos outros. Mas o seu pai estava em casa. O seu pai não estava bem. O seu pai tinha tido um ataque cardíaco. Portanto, ninguém foi à sua casa porque o seu pai estava doente. Eles foram para as outras casas. Mas o médico deve ter dito a seu pai para caminhar. Seu pai estava sempre vestido com um terno, camisa e gravata. E eu veria andando pela rua. Eu via, de vez em quando, andando pela rua. E ele tinha esta marcha realmente relaxada. Então, quando eu estava construindo uma imagem de mim mesmo, a imagem de seu pai ficou presa em minha mente. Por isso, imitei a maneira como ele andava. Mas eu tenho feito coisas diferentes. Por exemplo, eu costumava assistir às gravações do Earl Nightingale. Quando eu fui trabalhar para ele pela primeira vez, ele tinha um estúdio de gravação. Foi assim, com uma janela. Em meu escritório, eu podia assistir quando ele estava gravando. E um dia percebi que ele estava falando para aquele maldito microfone. E eu pensei, aquele microfone é uma pessoa para ele. E entendi que todos os grandes emissores falam apenas com uma pessoa. Imagina eles uma não dizem pessoa. vocês ou gente. Eles falam com você. Mas eles estariam falando... E percebi que eu estava falando em um microfone. Portanto, na minha gravação, eu estou falando com uma pessoa. É um microfone. Se fosse para um público, estaria falando com uma pessoa. São apenas pequenas lições que eu peguei para melhorar o que estava fazendo. Eu me lembro. Se uma pessoa é negativa em um público, realmente negativa, poderia haver 500 pessoas nesse público. A energia dessa pessoa é tão forte. Que se destaca. E havia uma mulher que eu conhecia, Beverly Lynch, anos e anos atrás, quando eu estava no Nightingale. E eu lhe perguntei uma vez, eu disse, Bev, ela era uma oradora, e eu disse, Beverly, o que você faz quando há uma pessoa negativa na audiência? Ela sorriu, ela disse que estava falando para a luz, não para a escuridão. Eu disse, uau. Tão óbvio, como é que eu perdi isso? Então, se eu estou falando e há uma pessoa negativa ou algumas pessoas negativas, eu só pego uma pessoa que é super positiva e não importa para onde estou olhando, essa é a pessoa para quem eu estou olhando. E você foca em pessoas positivas. Sempre. Você não vai tentar colocar sua atenção na pessoa negativa e tentar fazê-la mais feliz e sorrir mais ou... Se você continuar colocando o positivo, se eles apenas abrirem a mente por um segundo, você está dentro. Você tem que levar as informações ao subconsciente deles. Você disse que uma das faculdades mais desafiadoras é a imaginação. É uma das mais difíceis para as pessoas. Não é a coisa mais difícil. É algo que realmente queremos entender. Porque a maioria das pessoas que usam sua imaginação usam ela da forma errada. Eles imaginam que não vai funcionar, eles imaginam que algo ruim acontece. E o que devemos imaginar com mais frequência? Devemos imaginar... Você tem que se ver onde quer estar. Você tem que morar lá. Há um grande livro. Talvez você conheça o livro de Stella Adler, A Arte de Atuar. Oh Deus, você tem que conseguir. Stella Adler foi uma grande professora de atuação. Ela era uma professora de método de atuação. Ela estudou e compreende Lavsky, o professor de atuação russo que originou um método de atuação. Marlon Brando escreveu o prefácio para seu livro. Ele foi o primeiro ator do método a alcançar o estatuto de superestrela. E ele escreveu o prefácio de seu livro. Agora, Stella Adler nunca escreveu um livro. Um homem chamado Kissel pegou todos os seus ensinamentos, todas as suas lições e os colocou em um livro. Assim, quando você lê o seu livro, você vai a aulas de atuação. E como disse Shakespeare,
somos todos atores. O mundo é um palco, e isso é verdade. Quando você atinge uma meta, você age como você já estivesse lá. Isso já aconteceu intelectualmente, no momento em que você pensou nisso. Isso já aconteceu emocionalmente, quando se envolve emocionalmente com ela. Portanto, é apenas um período de tempo até que ela se manifeste fisicamente. Mas como não está na forma física, agimos como se ainda não a tivéssemos. É por isso que a maioria das pessoas ficam presas, porque agem como se ainda não tivessem alcançado a sua meta. Ou, eu não posso agir assim, Luís verá que eu não tenho esse resultado, ele vai achar que eu sou uma farsa. Eu tenho que parar de me preocupar com o que Luís vai pensar e começar a me concentrar no que Bob pensa. E é assim que você se vê a si mesmo, sua imaginação, você tem que ser essa pessoa. Goethe disse isso, um grande filósofo disse, antes de você poder fazer algo, primeiro você deve ser algo. Portanto, você tem que ser intelectualmente, tem que ser emocionalmente. Como dizem, é assim que uma pessoa pensa em seu coração, é a mente emocional. Bem, então é apenas um período de tempo até que se manifeste fisicamente. Essa é uma das primeiras leis do universo, é a perpétua transmutação de energia. A energia está se movendo para a forma sempre, movendo-se para a forma, através da forma, de volta à forma. Assim, fazemos com que tudo aconteça da maneira como pensamos e da maneira como ficamos presos às ideias. E como as pessoas podem desenvolver sua imaginação diariamente no processo positivo? Algo de rotina. Eu acho que você deveria tirar tempo para imaginar o que você quer. Eu tenho uma sócia, Sandy Gallagher, que é uma mulher brilhante. E ela monta cavalos de passeio. E ela está em Kentucky agora mesmo em um grande torneio, show lá. Ela própria se considera uma campeã mundial. Todos os dias, ela leva o seu tempo e se vê como uma campeã mundial. Ela se vê pegando as rosas, pegando tudo. E isso é o que ela deve fazer. Eu acho que você constrói a imagem do que você quer. Obviamente você imaginou este estúdio antes de construí-lo. Tudo que você vê aqui faz parte do quadro da sua mente. Mas tudo que você cria duas vezes. Uma vez aqui e uma vez aqui fora. Portanto, você nunca recebe uma pintura original, você sempre recebe um duplicado. A pintura está aqui dentro. Portanto, temos que nos ver com o que queremos aqui. Agora, temos um enorme dissuador em nosso paradigma. Estamos condicionados, geneticamente e ambientalmente. E esse condicionamento controla a vida da maioria das pessoas. É por isso que pessoas brilhantes estão falidas. As pessoas brilhantes são infelizes. Pessoas brilhantes nunca alcançam muito. Eles são absolutamente brilhantes. Mas o seu paradigma os controla. Tudo se baseia no intelecto. Eles são pessoas inteligentes. Mas você tem que considerar de onde viemos. Uma pequena partícula de energia da mamãe, uma pequena partícula de energia do papai chega nadando e esse é um núcleo de nós. Depois, isso continua por 280 dias, atraindo mais energia até a sua estreia no planeta. E então, você é programado ambientalmente pelo seu ambiente. Então, tudo o que está acontecendo vai direto para o seu subconsciente. Então você sai, você é geneticamente programado. Não sabemos até que distância, 4, 5 gerações, possivelmente. Quando eu era jovem, eu tinha cabelos ruivos. Minha mãe não era ruiva, meu pai não era ruivo. Eu tenho um irmão e uma irmã e eles não tinham cabelo ruivo. Faz-lhe pensar, bem... Mas o pai de minha mãe e todos os seus irmãos tinham cabelos ruivos. Por isso, às vezes, salta uma geração. É por isso que nos parecemos com nossos parentes. É um condicionamento genético. E depois há o condicionamento ambiental. Sabemos que quase todos os beneficiários da assistência social são de 4ª ou 5ª geração. Portanto, isto é transmitido de geração em geração. Agora, infelizmente ou felizmente, somos todos exatamente iguais. Temos exatamente o mesmo potencial. Nosso DNA espiritual é perfeito. Mas essa perfeição nunca se expressa corretamente por causa desse paradigma. É um condicionamento em nossa mente subconsciente. Você vê muitas pessoas brilhantes que não conseguem alcançar o sucesso. Eu tinha um bom amigo, Milt Campbell, ele ganhou a medalha de ouro no decathlon. Eu fui decatleta. Você era? Sim, do time americano. Bem, Milt ganhou um em Melbourne e em 56 e ele ganhou também em... Ele ganhou 52 em Helsinki. Bob Mathias ganhou seu segundo ouro. Ele ganhou o ouro em 48 e depois em 52.
Milton me disse, se ele me disse uma vez, ele me disse 1000 vezes, toda vez que eu estava com ele. Havia muitos atletas na escola que eram melhores do que eu, mas eles desistiram. Bem, nossos paradigmas nos fazem desistir das coisas. Por quê? Por programação. Você está programado. Você tem que se perguntar, por que eles não fazem isso? Eu trabalhei muito com a Prudential of America. Na verdade, fiquei preso na companhia de seguros por vários anos. Fui tão eficaz no que fazia. E aumentamos suas vendas em, disse um vice-presidente, mais de $1 bilhão. E tudo o que estava fazendo era fazê-los mudar o seu paradigma. Estava conseguindo que eles mudassem a maneira como trabalhavam. Um paradigma, uma cultura é um paradigma. Cada país tem uma cultura. Toda família tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura. Bem, no setor de seguros, anos atrás, eles tinham o que chamavam agentes de cobrança. Eles andavam por aí coletando dinheiro e havia um pequeno livro, como o que você está trabalhando agora, tinha um registro nele. Lembro-me que tínhamos um livro em cima do nosso refrigerador, estava perto da porta dos fundos. O Sr. Spenceley era o homem dos seguros. Quando eu era criança, ele vinha e havia um pequeno livro, uma pequena caixa com algum dinheiro dentro. Era sempre apenas um centavo. Ele pegava o débito, marcava o livro e seguia o seu caminho. E foi assim que o negócio de seguros funcionou. Eram chamados agentes de coleta. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a assinar um pequeno pedaço de papel ou algo assim e automaticamente o retiravam da sua conta bancária. Mas os agentes não mudaram. Os agentes iriam vender à noite quando a mãe e o pai estivessem lá, porque não se poderia vender à mãe se o pai não estivesse lá e vice-versa. Isto era a programação. Portanto, aqui estamos nós, nos anos 70. Os agentes ainda iam ao seu escritório todas as manhãs e não iam vender a ninguém, porque vendiam à noite. Eles cobravam suas dívidas durante o dia. Não havia nenhuma dívida para cobrar. Fizeram isso durante anos e ainda o faziam. E eu lhes perguntei, por que você vai ao seu escritório? Bem, você tem que ir ao escritório. Eles estariam lá e eu diria, por que você tem que ir ao seu escritório? Porque nós temos que ir ao escritório. Eles não sabiam por que tinham que ir. Sem razão. Então eles iam almoçar contra a gente. Você já vendeu algum seguro para outra gente? Não. Eu disse, por que diabos você quer almoçar com eles? Consegui que o fizessem. Portanto, tem que ser assim. Você tem que estar pela a pele com a pessoa antes das 9 da manhã. E você tem que pedir a cada pessoa que compre pelo menos $100 mil. Com certeza você não precisa mesmo de vendê-los. Basta pedir para comprar. Bem, eu os fiz fazer isso. Eles estavam vendendo mais de $100 mil em apólices por semana, mais do que tinham vendido em um ano em quase todos os escritórios. Uau. Você vê como isso é condicionamento? Isso é o paradigma. Era assim que eles estavam trabalhando. Eles fazem isso há anos. Ninguém pensou em mudá-lo. A maior companhia de seguros do mundo. E o escritório central estava tentando descobrir o que eu estava fazendo, porque em todos os lugares em que eu ia vender, estavam ficando loucos. E eu estava a mostrar como eles podiam mudar de paradigma. Seu paradigma é o seu comportamento condicionado. E como nós sabemos quando precisamos mudar nosso paradigma? É sempre necessário mudar o próprio paradigma. Com que frequência você muda o seu? Estou trabalhando no momento, todos os dias. Sério? Sim, eu trabalho nisso todos os dias. Mas você deve tentar mudar uma ou duas coisas de cada vez. Não tentar mudar tudo de uma vez. Bem, você sabe qual é o seu paradigma? Basta estudar o seu próprio comportamento. Pense em seus resultados. Você quer melhorar seus resultados, não é mesmo? Certamente quer mais dinheiro. Claro que sim. Você provavelmente quer crescer o programa. Uhum. Como você vai fazer isso? O paradigma tem que mudar. Isso mesmo. Você tem que mudar a sua maneira habitual de lidar com essas coisas. Então você olha para os resultados e diz, o que eu quero mudar? Os resultados são uma expressão do paradigma, não do intelecto. Sim. Veja, a mente consciente é onde estão todas as informações intelectuais. Você sabe como fazer melhor do que está fazendo. Claro. Você sabe, eu sei. Então por que não fazemos? O subconsciente é programado. É sua mente consciente onde está o intelecto. E aí que está o saber. A pessoa sabe, mas não está fazendo o que sabe. Dizendo, por que você não faz isso? Eu não sei. Bem, você sabe melhor. Eu sei, então por que você não muda? Eu não sei. Bem, eu sei que seu paradigma controla o seu comportamento. Então, você dá uma olhada em seus resultados e diz, o que está causando isso? Então você tem que retomar o seu padrão de comportamento. Por que você está fazendo isso? Porque você está programado para fazer isso. Neste momento, a última vez que fizemos um seminário de mudança de paradigma foi em Los Angeles, há cerca de 3 ou 4 meses, e demos a todos um fichário. É uma coisa maldita, é tão grossa assim.
E em cada página, a mesma coisa no topo da página dizia: escreva 10 coisas pelas quais você está grato. E então, vejo uma declaração escrita: estou tão feliz e grato agora que sei que o meu DNA espiritual é perfeito. E essa perfeição está dentro de mim. Todas as manhãs eu procuro maneiras de melhorar o meu paradigma. Tenho que escrevê-lo com a mão esquerda. Eu sou destro. Hoje eu estou no meu 41º dia. Escrever com a mão esquerda? Escrever com a mão esquerda. Está mudando um paradigma. Eu poderia ser tão hábil com a mão esquerda quanto a mão direita, mas eu tenho que mudar meu paradigma. Estou programado. Agora, quando você está escrevendo, você apenas escreve, você não pensa. É por isso que os analistas gráficos podem dizer muito sobre sua personalidade a partir da escrita. Mais desleixada. Bem, se você está escrevendo com a sua mão esquerda ou com sua mão direita, ou com a sua mão não dominante, você tem que prestar atenção conscientemente a cada golpe, a cada movimento que a sua mão faz. E no momento em que você para de fazer isso, parece ser arte chinesa o que você está desenhando. Mas eu sei que através da repetição de continuar fazendo, provavelmente demorará um ano. Mas estou aprendendo como o paradigma é forte e como é difícil mudá-lo.